Olá! Hoje a gente vai explorar um assunto bem intrigante. Como a gente pode notar traços de psicopatia no nosso dia a dia? Vamos usar como base o livro Como Identificar um Psicopata. Isso aí. A autora, Carrie Danes, ela traz umas histórias reais e usa conceitos de ferramentas tipo a PCL-R, que é uma escala que os especialistas usam para avaliar isso para dar umas pistas pra gente. Conceitualmente, né? Sem entrar nos detalhes técnicos da escala. Exato. A ideia aqui é a gente entender os sinais de alerta, como é que eles aparecem, sei lá, num colega, num chefe, até encontros online. Que podem estar mais próximos do que a gente pensa, né? Pois é, sabe aquela fábula do escorpião e da rã? Que o escorpião pede carona para atravessar o rio, promete que não vai picar? E no meio do caminho, pica. Isso, e diz, é a minha natureza. Acho que isso já dá o tom da nossa conversa. Perfeito. E é super importante, assim, entender que a psicopatia existe num espectro, né? Não é só o criminoso violento de filme. São traços que podem aparecer em pessoas que, bom, estão aí vivendo na sociedade, trabalhando. O livro já começa com um caso bem pesado, né? A entrevista que a autora fez na prisão com um cara que matou a avó por R$ 10. Nossa, assim, bem impactante. E os sinais que ela notou ali são muito claros, assim. Tinha aquele charme superficial, sabe? E uma tentativa óbvia de manipular a situação. Ele ofereceu chá, ficou reorganizando a sala. Tentando controlar o ambiente, né? Exato. E, ao mesmo tempo, as emoções dele pareciam muito rasas, mudavam rápido demais. Uma hora chorava, na outra contava piada, chegou até a elogiar os dentes dela. Essa superficialidade afetiva é muito característica. E a falta de remorso, então? Ele não se culpava pelo que fez, culpava a saúde da avó pelas 17 facadas. 17? É surreal. Totalmente. E ainda disse que tinha perdoado a mãe e a avó por coisas do passado. Uma racionalização absurda para justificar o ato, né? E some isso as mentiras, as inconsistências. É tipo a amnésia conveniente sobre outros crimes. Exato. Ou como ele minimizou ter pregado um passarinho na árvore quando era criança. São vários pontos que se somam. É uma combinação que deixa a gente desconfortável, né? Mas como esses sinais específicos, esse charme para manipular, a falta de culpa, as emoções que parecem de mentira, se conectam com um quadro geral que os especialistas usam para entender a psicopatia? Bom, o fascinante aqui é justamente essa combinação. Não é um sinal isolado, entende? É o conjunto. O charme como ferramenta de manipulação, a incapacidade de sentir empatia ou culpa de verdade, um egocentrismo gritante, a mentira como estilo de vida. Certo. São esses padrões que as ferramentas, como a PCLR que você mencionou, tentam identificar e até medir para situar a pessoa nesse espectro. E o interessante é que essa dinâmica não fica só nesses casos extremos. A gente vê ecos disso em lugares bem mais comuns, tipo o trabalho. Sim. O livro fala muito sobre isso. O colega de trabalho com esses traços. Aquele tipo Rob ou Judy que o livro descreve. Ah, sim. A pessoa chega com aquele charme todo, um interesse que parece genuíno, mas é fingido. Aí ela identifica quem pode ser útil, os peões, como o livro chama, tipo secretárias, gente que tem acesso à informação. E usa essas pessoas para conseguir o que quer, né? Sem lealdade nenhuma à equipe ou à empresa. O foco é só no benefício próprio. Mas aí fica a dúvida, como que a gente diferencia esse charme superficial de alguém que é só, sei lá, simpático e ambicioso de verdade no trabalho? É uma linha tênue, concordo. Mas a diferença principal está na exploração e na falta de empatia. Uma pessoa ambiciosa quer crescer, pode ser competitiva, mas geralmente tem limites. Se preocupa minimamente com o impacto nos outros. Já o perfil que o livro descreve usa o charme, a persuasão como uma máscara mesmo, para manipular e explorar. Não tá nem aí pro estrago que causa. Pensa em figuras como, sei lá, Nick Leeson, Bernie Madoff. O charme e a persuasão foram usados para aplicar golpes gigantescos. Entendi. E alguns ambientes corporativos, infelizmente, aqueles que valorizam o resultado acima de tudo, podem acabar recompensando, pelo menos no início, essa fachada de confiança, de assertividade. Faz sentido. E essa dinâmica de manipulação parece que fica ainda mais perigosa no mundo online, né?
onde é muito mais fácil criar uma fachada. Com certeza. O livro alerta muito para isso. Cita até um caso de um cliente da autora que tinha, 20 identidades online. 20, nossa. E quais seriam os sinais de alerta para ficar de olho nesse contexto online, então? Olha, online o cuidado tem que ser redobrado. Sinais como declarações de amor muito rápidas, muito intensas, sabe? Pressão para ter intimidade física antes mesmo de encontrar a pessoa na vida real. Histórias de vida cheias de inconsistência ou muito dramáticas. E também aquela necessidade constante de estímulo, de novidade. O livro dá o exemplo do Lobster For, com aqueles hobbies radicais, a impulsividade toda. Lembro desse exemplo. Tudo isso deve acender um alerta. O perigo maior é a exploração da vulnerabilidade de quem está ali buscando uma conexão genuína. E o livro dá alguma dica prática para a gente se proteger nisso? Dá sim. O principal conselho é: vá com calma, verifica as informações, não sai correndo para compartilhar dado pessoal, financeiro, marca encontros em lugares públicos, seguros e observa bem como a pessoa trata os outros. Garçom, funcionário, sabe? Boa dica essa. E tem uma dica curiosa no livro que é prestar atenção se os pais da pessoa parecem não gostar muito dela. Às vezes a família percebe uns padrões que quem tá de fora demora mais para notar. Interessante isso. Então, para a gente ir fechando, a mensagem principal parece ser que esses traços de psicopatia não são coisas só de filme, né? Podem aparecer de um jeito mais sutil no dia a dia. Exatamente. Os padrões para a gente ficar atento seriam esse charme usado para manipular, a falta de empatia real e um estilo de vida meio explorador, quase parasitário. É por aí. É bem por aí. E isso tudo levanta uma questão importante para a gente pensar, algo que o livro menciona quando fala dos psicopatas situacionais. Ah, sim. Até que ponto será que circunstâncias muito extremas, tipo um bullying muito pesado, uma guerra, traições devastadoras, podem fazer com que pessoas que normalmente não teriam esses traços acabem mostrando comportamentos que lembram isso, temporariamente, talvez? Uma boa pergunta. Ou, por outro lado, pensando na nossa cultura hoje, né, tão focada em celebridades, reality show, o livro até toca nisso com a ideia de afluenza. Será que a gente não está, sem querer, normalizando ou até valorizando um pouco o narcisismo, a manipulação superficial? É uma reflexão válida. Fica essa questão, né? Sobre como esses padrões que a gente vê por aí nos influenciam e como é importante a gente se manter firme nos nossos próprios valores, usar eles como guia mesmo.